O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A profissão da fé. Este é o 5º vídeo do capítulo 3º, Creio no Espírito Santo, da 2ª sessão, Os Símbolos da Fé. Vinde, Espírito Santo, e aumentai em mim a fé. No reino e no exílio. A lei, sinal da promessa e da aliança, deveria reger o coração e as instituições do povo nascido da fé de Abraão. Se ouvirdes realmente a minha voz, se guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Mas, depois de Davi, Israel sucumbe à tentação de se tornar um reino como as outras nações. Ora, o reino, objeto da promessa feita a Davi, será obra do Espírito Santo, pertencerá aos que são pobres, segundo o Espírito. O esquecimento da lei e a infidelidade à aliança levam à morte. É o exílio, aparentemente, o fracasso das promessas, mas, na realidade, fidelidade misteriosa do Deus Salvador e o princípio de uma restauração prometida, mas segundo o Espírito. Era preciso que o povo de Deus sofresse esta purificação. O exílio traz já a sombra da cruz no desígnio de Deus. E o resto dos pobres, que regressa do exílio, é uma das figuras mais transparentes da Igreja. A expectativa do Messias e do seu Espírito. Eis que vou fazer algo de novo. 2 linhas proféticas vão ser traçadas, incidindo uma sobre a expectativa do Messias e outra sobre o anúncio de um Espírito novo, convergindo ambas no pequeno resto, o povo dos pobres, que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Vimos, mais atrás, como Jesus cumpriu as profecias que lhe diziam respeito. Limitamo-nos agora àquelas em que aparece mais clara a relação entre o Messias e o seu Espírito. Os traços do rosto do Messias esperado começam a aparecer no livro do Emanuel, quando Isaías teve a visão da glória de Cristo, particularmente em Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 2. Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os traços do Messias são revelados, sobretudo,
nos cânticos do servo. Estes cânticos anunciam o sentido da paixão de Jesus, indicando assim a maneira como ele derramará o Espírito Santo para dar vida à multidão. Não a partir do exterior, mas assumindo a nossa condição de servo. Tomando sobre si a nossa morte, ele pode comunicar-nos o seu próprio Espírito de vida. É por isso que Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, apropriando-se dessa passagem de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a anunciar a Boa Nova aos que sofrem, para curar os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Os textos proféticos, diretamente referentes ao envio do Espírito Santo, são oráculos em que Deus fala ao coração do seu povo na linguagem da promessa, com os acentos do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Pedro proclamará na manhã do Pentecostes. Segundo estas promessas, nos últimos tempos, o Espírito do Senhor há de renovar o coração dos homens, gravando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a primeira criação e Deus habitará nela com os homens na paz. O povo dos pobres, dos humildes e dos mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos do seu Deus, o povo dos que esperam a justiça, não dos homens, mas do Messias. Tal é, afinal, a grande obra da missão oculta do Espírito Santo, durante o tempo das promessas, para preparar a vinda de Cristo. É a qualidade do seu coração purificado e iluminado pelo Espírito que se exprime nos Salmos. Nestes pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.